capa da revista The Economist circula pelo mundo. E nela, Bolsonaro surge com o rosto pintado de verde e amarelo e um gorro viking, igual ao do xamã da invasão do Capitólio. A imagem coloca o Brasil e os Estados Unidos no mesmo espelho. 2 ataques à democracia, 2 líderes populistas. Segundo a revista, o julgamento de Bolsonaro é um teste que vai além das fronteiras nacionais. O editorial é direto. O Brasil pode dar uma lição ao mundo. Mostrar como responsabilizar um ex-presidente e como evitar que a polarização desfaça a democracia. Enquanto o mundo observa, o STF se prepara para julgar. O caso é visto como exemplo internacional e também um alerta para países onde o populismo segue forte. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com uma convidada ou um convidado, a gente mergulha para analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a professora da PUC de São Paulo. Ela também é advogada e doutora em Direito Internacional, a Elaine Silva. Oi, Elaine, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. Olá, Roberta, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você e com quem mais nos ouve ou vê para falar desse tema que está chamando tanta atenção nesse momento. Pois é, né? A reportagem da The Economist, ela afirma que, abre aspas, o Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. Como é que você interpreta essa inversão histórica em que o Brasil aparece como exemplo para os Estados Unidos, hein? Eu diria mais ainda, Roberta, porque além de falar que o Brasil é um exemplo, logo ali mais para a parte final da coluna, eles fazem um comentário de que Estados Unidos e Brasil estão trocando os papéis no continente. Os Estados Unidos estão ficando mais autoritários, mais corruptos, mais protecionistas, enquanto o Brasil está aumentando o processo de fortalecimento das instituições democráticas. Eu levaria em consideração, e falaria antes de mais nada, que para entender o peso dessa matéria ou dessa repercussão de uma revista que tem tanto peso mesmo dentro de forças conservadoras, como é o caso da Economist, a gente só precisa e necessita, na realidade, retomar o papel ou a história de colonialismo e da luta que houve dentro dos países que passaram por processos de colonização para estabelecer suas instituições a respeito das pressões externas. Eu falaria que é a primeira vez num contexto de grande pressão que o Brasil começa a aparecer como uma referência institucional e não como uma república das bananas, que era mais ou menos a imagem com que o país era visto até a década de 80, um país não sério, um país que estaria no grupo lá das ditaduras, aquela imagem que a gente consegue ver e repercutir para quem tem aí memória, como a gente tem provavelmente, dessa história recente. Então, é um símbolo de um avanço, e um avanço que está sendo possível num contexto e num país em que as pessoas não esperavam pelo seu histórico autoritário. O que outros países não estão conseguindo no centro do sistema, de alguma forma a gente está conseguindo. E é algo que precisa ser olhado com bastante cuidado e atenção nesse momento. O que muda no olhar do mundo em relação ao Brasil a partir dessa reportagem da The Economist, hein? A reportagem da The Economist, ela é importante para marcar uma posição. Ela é uma das vozes mais importantes no estabelecimento ou no reconhecimento da opinião pública com relação aos grandes temas que têm impacto no mercado. Só que ela não é a única. Então, a gente precisa olhar a reportagem da Economist num conjunto de publicações e avaliações que já têm demonstrado, primeiro, uma
queda das democracias no mundo. Um relatório que foi publicado pela VDEM, pela Varieties of Democracy, no início do ano, no primeiro semestre, já estava apontando que a gente tem mais regimes autocráticos, autoritários, fechados ou eleitorais do que democracias. E agora você continua vendo o aumento dos conflitos internacionais nos quais esses países de recorte autoritário estão envolvidos. Então a gente pode ver o caso de Israel e Gaza, o caso da própria explosão do ataque dos Estados Unidos ao Irã, o caso da invasão da Ucrânia. A gente tem inúmeros exemplos para apontar como isso está acontecendo. Então, nesse sentido, a matéria da Economist, ela vem como um sentido de apontar para a saída. Qual é a boa experiência que está tendo depois de uma experiência real de queda na democracia, porque o período do governo Bolsonaro foi visto efetivamente como um período de queda ou de erosão das instituições democráticas no Brasil. No entanto, ao contrário de outros países, e aí a gente pode apontar a Hungria, a gente pode apontar os próprios Estados Unidos, que a presença desses atores continuaram sendo permitidas, no Brasil isso está sendo de alguma forma responsabilizado e está sendo contido. O que vem, obviamente, dialogar com o que parte da própria literatura do Sul já estava apontando, da necessidade de se ver as experiências de inovação democrática e de resistência democrática, não apenas no norte, não apenas no centro do sistema, mas também a partir das margens, a partir dos países do Sul global, que é uma outra forma de falar isso, como é o caso do Brasil. Eu espero, né, como analista, como uma pessoa que trabalha no campo, que essa experiência sirva para a gente poder revalorizar as nossas próprias instituições. Por quê? Era muito comum a gente ouvir no Brasil uma crítica muito grande à Constituição brasileira. Porque a Constituição brasileira é muito grande, tem mais de 200 artigos, trata muito em detalhe, não deveria tratar tanto. O grande exemplo, a grande referência de Constituição é a Constituição dos Estados Unidos, tem que ser uma Constituição mínima, e proliferavam os estudos que julgavam as instituições brasileiras a partir dos padrões da experiência institucional dos Estados Unidos. Eu até brinquei que desse mal eu não levo nenhuma culpa, porque a gente começa a ver o quanto as instituições brasileiras estão dando conta de reagir aos ataques quando as pessoas não colaboram de boa vontade. Então, de um certo sentido, eu acho que essa matéria ela precisa ser vista num contexto de publicações que apontam para a erosão da democracia e que é uma oportunidade para que nós mesmos revejamos ou releiamos as nossas instituições a partir do que elas estão conseguindo oferecer num contexto que outras instituições não estão conseguindo oferecer. Em outro trecho da reportagem, há a seguinte citação, abre aspas: "Apesar das falhas, as instituições brasileiras resistiram", que vai ao encontro da sua fala anterior. E aí eu te pergunto, até que ponto o julgamento do Bolsonaro no STF e também no TSE, até que ponto esses julgamentos demonstram para o mundo uma resiliência institucional, hein? Esse julgamento, ele vai ser o grande parâmetro. Por quê? Porque mesmo em outros países, nós não temos grandes exemplos de líderes políticos sendo responsabilizados por esses abusos, principalmente nesse contexto desse avanço, na maior parte das vezes por base eleitoral, realmente, dentro daquilo que se chamou de democracias liberais ou, né, de regime de autocracias eleitorais, de uma outra forma de poder colocar. Os líderes que estão sendo responsáveis por grandes violações não estão sendo responsabilizados. Eles ou os seus legatários, né, aqueles que
ocuparam o lugar deles posteriormente na posição, eles continuam ocupando grande espaço e tendo ampla margem de tomar decisão e avançar. A gente pode ver isso até no contexto do Benjamin Netanyahu, que para mim é o grande exemplo. Ele está envolvido num ato ou numa série de encadeamento de atos que vai ser, não tenho dúvida nenhuma, que já é caracterizado como crime contra a humanidade, que vai ser caracterizado como genocídio, e nem isso está fazendo com que ele seja retirado do cargo dentro do país. Agora, é muito importante notar que todo mundo está falando do julgamento porque ele é a grande cereja, né, no bolo, a grande cereja no sorvete, no doce, que é você conseguir responsabilizar a pessoa que liderou e que é beneficiada por aquele ato de golpe, de violação, mas ele não é o único. Então, nesse momento, a gente fala muito do julgamento, porque o julgamento vai começar semana que vem. Mas, se vai passar ou não PEC de blindagem, se vai ter anistia ou não, vão ser as outras dimensões necessárias para as quais nós vamos começar a olhar a partir do fim desse julgamento. E, nesse sentido, é muito importante a gente entender que não só o que o judiciário está fazendo, mas o que o legislativo vai fazer a partir de agora para minar esses esforços de responsabilização ou não, permitindo que outros avanços aconteçam no futuro, também vai entrar na conta. Não adianta, eventualmente, individualizar a responsabilidade desse golpe na pessoa do Bolsonaro e continuar permitindo que outros golpes sejam realizados pelo legislativo hoje. Então, a gente precisa olhar com tanta atenção para o julgamento, quanto para o legislativo. Essa semana que vem e as próximas, o julgamento vai estar no foco da atenção de todos. Mas, passando o julgamento, o próximo passo necessário é ver como as instituições vão dar conta a partir das outras dimensões do Estado, e da atuação política, da negociação política, do fazer político, porque o judiciário ele só deve atuar no momento em que você já esgotou todas as outras formas de negociação. O poder legislativo já deixou passar, o poder executivo já foi ocupado, não houve modos de se reverter as decisões dentro dos espaços que podem rever as suas próprias decisões, e a partir desse momento em que você não tem mais nenhuma saída prévia dentro das instituições estabelecidas, o judiciário vai atuar. Existe na matéria, é óbvio, a gente sempre precisa ler também, como eu falo, com certo distanciamento. A matéria evidencia que nós estamos conseguindo servir como exemplo e ter instituições democráticas que respondam a essa realidade da extrema-direita populista que avançou sobre direitos liberais básicos, como direitos civis e políticos, direito de eleger, de ter uma eleição reconhecida. Mas, contudo, nós precisamos agora lembrar também que nem tudo o que a revista faz ou tem como padrão pode ser as nossas próprias referências. Uma coisa que me chamou muito a atenção, de novo, pensando em estruturas e culturas políticas, é o fato da revista achar que o judiciário decide muito no Brasil e que é um problema juízes não serem eleitos. E aí a gente começa a colocar, bem, mas levando em consideração a experiência dos Estados Unidos, ter juiz eleito é uma boa saída democrática? Parece novamente que a gente precisa revalorizar a nossa experiência. Talvez ter juízes efetivamente concursados, indicados por processos outros, seja muito mais adequado para o nosso contexto, ou está se mostrando muito mais efetivo para o nosso contexto. Lembrando que cada país tem uma experiência de indicação e escolha de juízes para as cortes padrão, para as cortes do dia a dia, comuns, e para as cortes constitucionais, quando a gente está falando de Constituição. Não existe uma única experiência de indicação nesse caso. Agora, é importante a gente lembrar sempre colocar tudo isso em contexto, né? Pois é, você falou em eleições, eu quero trazer um outro trecho da Economist, que diz que o sistema eleitoral brasileiro, baseado em urnas eletrônicas, provou-se sólido e confiável. Você acha que esse reconhecimento internacional, ele enterra de vez a narrativa bolsonarista de fraude? Lembrando
as campanhas bolsonaristas e a repercussão bolsonarista nos grupos bolsonaristas, porque por um tempo eu cheguei até a acompanhar alguns grupos bolsonaristas para tentar entender qual que era a lógica de discurso com relação a alguns atores internacionais e estrangeiros. Mesmo entre bolsonaristas, você já havia presente uma acusação de que a Economist seria, na realidade, uma revista comunista, o que não tem qualquer, assim, eu até ponho a mão na cabeça, porque me dá até dor de cabeça, não tem qualquer base na realidade. A The Economist é uma revista conservadora, economicamente liberal, no sentido de Estado mínimo, ela não tem qualquer base para ser considerada uma revista comunista. No entanto, mesmo assim, havia entre grupos bolsonaristas de comunicação uma acusação de que a The Economist seria uma revista economista. Sei lá, talvez pela cor vermelha do logo da revista, alguma razão deve ter, porque não falava e não repercutia o que os grupos estavam interessados em repercutir. A grande questão é que parte das acusações que a gente encontra dentro desses grupos não tem base na realidade. Então, não é porque necessariamente houve o reconhecimento por uma revista que é tão importante no mercado internacional. É fundamental a gente lembrar disso. A The Economist, Financial Times estão ali para e passo, estão quase na mesma posição com relação ao seu peso na definição ou na identificação do que é o que o mercado internacional, os grandes agentes do mercado internacional falam ou consideram como relevantes. E, não obstante, dentro desses grupos, que são os grupos mais, a gente pode falar, afoitos, para não usar outra palavra, isso não tem importância necessariamente. Então, a The Economist, ela vem, talvez, para aqueles que sejam meio termo, que estejam mais para o centro, que estejam mais abertos ao diálogo dentro do Brasil. Mas, talvez, para esses grupos que são os mais aficionados e não têm uma preocupação com a base real do diálogo deles, ela tenha pouca repercussão. Mas o que a gente consegue notar é que esses grupos mais extremistas, eles estão aos poucos um pouco mais marginalizados no debate. É possível ver que existe uma certa ruptura dentro desse grupo que até recentemente, tinha uma unidade um pouco maior. Então, isso talvez seja um aspecto mais positivo para a gente. Quem quiser ocupar o espaço das eleições para o ano que vem, vai começar a se distanciar do Bolsonaro para conseguir ter diálogo e ser aceito e não ser considerado um igual ao Bolsonaro. No entanto, para ganhar as eleições no ano que vem, essas pessoas ainda precisam, de certa forma, do apoio do Bolsonaro para os seus votos. Então, isso também começa a ver que, para as negociações políticas internas e a sua aceitabilidade externa, começa a se criar uma situação de tensão, e as pessoas que querem ocupar esse espaço que vai ficar aberto com a impossibilidade de participação da família Bolsonaro, porque a gente acha que o Eduardo não volta, o Bolsonaro deve ser preso, então o espaço começa a ser aberto. E aí, quem quiser ocupar esse espaço vai precisar negociar e se distanciar, mas começa a criar essa tensão que vai precisar ser resolvida. E como é que você avalia a crítica da revista ao sistema americano? Principalmente no ponto em que eles dizem que o sistema estadunidense falhou por não conter Trump, tanto que ele foi reeleito, enquanto o Brasil não, né? O Brasil conseguiu frear, de certa forma, o Bolsonaro, tanto com a inelegibilidade como com o julgamento da tentativa de golpe. Essa avaliação, ela faz muito sentido e ela está vindo dialogar com outras avaliações que a gente já está encontrando no campo. É interessante que aqui no Brasil isso não está repercutindo ainda, e essa semana saiu uma newsletter, o Krugman, ele publica diariamente praticamente e envia para algumas pessoas que o seguem algumas avaliações. E essa semana ele escreveu uma carta que eu achei bem interessante, que é: por que o mercado não está simplesmente muito preocupado com essas mudanças do Trump?
Porque, na realidade, o que a gente começa a observar é que está tendo uma mudança institucional muito grande nos Estados Unidos, a ponto de se falar em mudança até do regime de política econômica, passar a ser algo mais próximo de um capitalismo de Estado, que seria uma figura mais próxima da Alemanha nazista, por exemplo, do que uma figura mais próxima do que você imaginar de uns Estados Unidos keynesiano, da reconstrução do período entre guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, em alguma medida, o que a gente começa a observar é que se fala em termos analíticos, já se observa que existe essa mudança institucional em curso, em termos de quem são os principais dirigentes, qual é a possibilidade de questionamento, da ideia do foco de responsabilidade, indivíduo e accountability, ela está caindo por terra, e mesmo de segurança e previsibilidade. Essas últimas 2 ou 3 semanas, a gente começa a observar de uma forma muito ativa e transparente uma intervenção do Trump em cargos que não seriam possíveis, em cargos dentro do Banco Central, que deveria ter autonomia, em cargos no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Transmissíveis. Essa semana, ontem, isso veio a público especificamente. Então, a gente está começando a ver a interferência dele em quem está na televisão, em quem está falando e quem repercute. Não é só o caso do Late Show. Ontem a gente teve de novo outro caso, que é o caso do Seth Rogers. Então você começa a ver uma diminuição da liberdade de expressão. Não se pode mais falar isso nem na mídia, nem na imprensa, que era vista como algo tão forte nos Estados Unidos. Isso começa a ficar mais claro que está sendo alvo também do Trump. Na universidade, isso já desde o começo começou de uma forma muito, muito forte, o ataque contra a liberdade de expressão no campus. E isso tem algumas repercussões, são repercussões para a gente também. Qual que é a capacidade que você tem de ter livre crítica e livre pensamento nesses sistemas de controle e de abuso político? Saíram 2 matérias que eu acho bem interessantes e que precisam entrar nesse conjunto para entender o contexto pelo qual a gente está vivendo, que é se a gente estaria passando agora pelo fim da sociedade civil. O aumento dos regimes que são autoritários, como eu falei para você, seja porque chegaram eleitoralmente, chamando de democracia liberal, seja porque houve algum movimento autoritário de golpe, de ruptura, em que você não tem a participação, eles vêm como contraponto, que é o contraponto de perda do espaço cívico de discussão. E se você não tem efetivamente esse espaço cívico de discussão, qual que é a possibilidade de você questionar políticas, decisões ou participar das decisões? É óbvio que grupos que são grupos marginalizados, como as classes mais baixas, as minorias políticas, como o caso de mulheres, população negra, população indígena nativa, a população de estrangeiros dentro de um país, sente isso muito mais rapidamente do que outros grupos. Os grupos que são os grupos brancos, ricos, que estão na estrutura de poder. Agora, o que se começa a observar é que mesmo esses grupos estão começando a falar, está tendo perda de espaço democrático. Então, quando a gente vê, por exemplo, grupos que falam contra o genocídio em Gaza ser considerado terrorista e ser preso, qual é o espaço de discussão que você tem para questionar esse tipo de ação? E isso está começando a ocorrer. A gente começa a ver e repercutir o quanto o avanço desses tipos de governos e regimes, e especialmente nos Estados Unidos, em que eles tiveram um tempo de refletir sobre por que eles não conseguiram avançar tanto no primeiro governo, chegando agora num segundo governo, num segundo mandato, com toda a vontade e estratégia dirigida para conter esses obstáculos que eles encontraram e superar os obstáculos para fazer avançar uma pauta autoritária, você começa a ver essa perda, uma perda de espaço de capacidade de participação no governo, tanto no campo econômico quanto no campo político. E para a gente, aqui no Brasil, isso ainda vai ter repercussão. Isso tem uma repercussão sobre quanto de espaço que a gente tem
para falar. Tem muita gente que quer ter visto para os Estados Unidos, que já começa a pagar conta, já começa a não publicar ou falar sobre determinados temas. Eu já falo que eu sei que eu não vou ter visto renovado, então não tem problema nenhum. Assim, não tem problema nenhum com relação a isso. Eu tenho uma política de não ir para estados autoritários, então não tenho nenhuma vontade de ir para os Estados Unidos, não iria para a Copa lá, então eu não tenho problema nenhum em falar isso. Mas a gente já começa a observar algumas pessoas não querendo falar sobre determinados temas com medo de repercussão. Então, em alguma medida, isso também nos afeta. Elaine, você acha que essa reportagem da Economist, ela chega a acenar para o governo Trump? Ou seja, ela tem importância para o governo Trump a partir do momento em que ela dá luz a toda essa pressão econômica, política e ideológica dos Estados Unidos em relação ao Brasil, convertida em taxação? Essa matéria, ela é muito importante para indicar o que uma parte de uma elite internacional, transnacional, está pensando. Agora, o que eu acho isso assim, avaliando, tentando fazer uma interpretação cognitiva do Trump, né? Olhar para o Trump e ver o Trump como pessoa. É difícil, mas não é tão difícil, porque a gente sabe como aquele homem branco rico que se acha entitled, né, pensa, e assim, a gente tem muito mais facilidade de ver isso do que ele próprio. Uma coisa que chama muito a atenção dentro do mercado todo mundo está falando aquele TACO, né, o TACO, Trump always chicken out, o Trump sempre amarela, e o quanto o Trump ficou completamente perturbado por descobrir e ter a repercussão de que o mercado, os agentes do mercado estavam utilizando essa sigla para se referir a ele. Então, eu vejo o Trump, e pensando nessa reação dele à sigla TACO, repercutindo de uma forma muito parecida. Ele está querendo fazer repercutir e ele quer criar cenas de repercussão pública, midiática, das suas decisões como as melhores decisões. E ele não está conseguindo. Por que ele foi demitir a pessoa que era o coordenador, presidente do equivalente do IBGE nos Estados Unidos? Porque os números que o equivalente do IBGE nos Estados Unidos repercutiram e identificaram sobre emprego não eram o que eles queriam. Então, o que me parece é que isso pode ter uma reação um pouco mais forte no sentido de vingança, na mesma forma que ele teve com o diretor do equivalente deles do IBGE, ou do equivalente agora do CDC, de tentar ter medidas de repercussão contra esse veículo, como aconteceu com a NBC nos Estados Unidos, do que uma tentativa de colocar a mão na consciência. Eu não vejo, não há nada que indique no comportamento do Trump nesses últimos anos de que há uma avaliação de que a sua pauta ou a sua agenda seja uma agenda que precise de revisão, porque ela vai contra determinados direitos. E eu falo isso não só porque a gente não vê uma mudança, mas porque é possível verificar uma intensificação de medidas do primeiro mandato nesses primeiros 7, 8 meses de mandato. Às vezes eu paro e penso, não faz nenhum ano que o Trump voltou para o poder, e para mim dá a sensação que faz 10 anos que ele já está lá. Tanta coisa que está acontecendo. É aquela sensação do primeiro governo Bolsonaro. Você acordava, você não sabia em que momento você estava da história, de tanta coisa que estava acontecendo e você não conseguia acompanhar. Agora, você vê isso com a acusação de genocídio dos africanos na África do Sul, assim, não tem, assim, novamente, não tem base na realidade, e aquilo vai sendo colocado. Então, o que eu acho que é mais possível é um indicativo importante para parte das pessoas que fazem parte do governo dele, mas não necessariamente para ele, porque ele tem mostrado um comportamento muito mais egóico e vingativo, pessoalmente. É um movimento de
perseguição pessoal às pessoas que falam dele. Então, acho muito mais possível que o que ocorra é uma repercussão e uma tentativa de restrição à revista dentro dos Estados Unidos do que pôr a mão na consciência e tentar reavaliar. O que a gente espera, em alguma medida, é que para essa parte que está na base do governo dele, dos republicanos, que tem ainda alguma capacidade de reflexão, que isso sirva como um sinal, como uma forma de comunicação, de que efetivamente, para cada vez menos pessoas, o governo Trump está sendo aceitável. E aí, sim, mas vai surtir efeito no curto prazo? Acho pouco provável. Perfeito. Elaine Silva, obrigada, viu, por participar aqui com a gente no Em Detalhes, e vamos ficar de olho nessa história. Os próximos capítulos vão dizer muita coisa sobre essa pressão de Trump, se ele pegou o recado, se ele vai intensificar ou não. Ou seja, o mundo está de olho. Obrigada. Eu que agradeço, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Espero ter colaborado para entender um pouquinho sobre essa confusão no qual a gente se encontra. Bastante, Elaine. Obrigada. Olha, agora um recado importante para toda a nossa comunidade. É o seguinte, as vendas de ingressos para o Despertar 2025 estão oficialmente abertas para o público. Garanta agora mesmo o seu ingresso em despertar2025.com.br. Esse é o maior encontro da comunidade ICL e ele será nos dias 19 e 20 de setembro no Espaço Vibra São Paulo, que é a maior casa de shows do Brasil, com capacidade para até 4.000 pessoas. Cabe muita gente lá e eu quero ver a audiência em peso, hein? O Despertar 2025 é o início de uma revolução que vai conectar pessoas e ideias para a gente transformar o Brasil. Então acesse agora mesmo despertar2025.com.br para garantir o seu lugar e também conferir os gigantes que vão estar lá com a gente. Tem muita gente legal e eu espero você no Despertar 2025, tá bom? Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos e logo depois tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia aqui no Em Detalhes. Tchau, tchau. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o Despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025. A revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.